Olá! A partir dessa edição do Especiais TV USP, você confere os registros em vídeo dos encontros do projeto Trajetórias, uma breve reflexão sobre nossas matrizes culturais. Idealizado e desenvolvido pelo Sesc Piracicaba e com curadoria do jornalista Romualdo da Cruz Filho, esse projeto homenageia personalidades que contribuíram de forma significativa com o desenvolvimento cultural da cidade de Piracicaba. De um total de 5 encontros, você confere nessa primeira edição um pouco da vida e da obra do maestro Ernest Marley, que compartilha suas experiências e fala um pouquinho sobre o processo de envelhecimento frente às novas demandas da sociedade contemporânea. Esta ação faz parte do projeto Social com Idosos do Sesc São Paulo, uma atividade de educação não formal com o objetivo de valorizar e incluir o cidadão idoso. Bom, inicialmente gostaríamos de convidar a equipe musical, digamos assim, com a professora da Escola de Música de Piracicaba, a pianista Eliana Assano, e o tenor Alessandro Greco. Cosa oggi avere e porque não a coisa inútil, mas talvez das últimas razões de ser da criação. Eis a rosa silenciosa, eis a rosa, suas pétalas vermelhas têm consciência da secreta confidência das abelhas, das abelhas. Rosa sozinha vive sem mim e não é minha no meu jardim. Vive sem mim, rosa sozinha no meu jardim e não é minha. Houve um botão que tinha a forma de um coração, botão de rosa, forma de amor, eis que se forma a flor formosa que é rosa amor, rosa que fúria de ventos alvos, por Deus que foi segundos passou. Rosa sossegada, sossegada, que bênção de asas dolentes em duas teclas dormentes. Rosa tumultuosa, tumultuosa. Esta é apenas uma amostra das canções do compositor e maestro Ernest Marley. No desenrolar deste nosso encontro, nós vamos ter a oportunidade de ouvir outras surpresas preparadas pelo grupo que vai se apresentar aí. Vamos lá. Nesta primeira edição do projeto Trajetórias, conversamos com um homem que aos 87 anos de vida dedica-se plenamente ao universo da música erudita, como compositor, professor e maestro.
Piracicaba teve a sorte de recebê-lo no início dos anos 50. De lá para cá, com a fundação da Escola de Música de Piracicaba, atual EMPEN, a cidade transformou-se em um centro musical por excelência, em um celeiro de artista, o que é reconhecido internacionalmente. É uma história de um homem visionário e determinado que soube como ninguém aliar a criatividade e o talento, a arte de ensinar. É essa história que nós vamos acompanhar agora, cuja trajetória contou com a participação especial de Maria Aparecida Romero Pinto, a dona Cidinha Mali. Este homem se chama Ernest Mali, um alemão naturalizado brasileiro e piracicabano de coração. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Tudo bem. Mali. Eu agradeço essa homenagem do SESC. Como eu não sou muito bom para falar, nunca chegarei a deputado. Então, para compensar, vocês vão ouvir a minha música, que é o jogo mais importante. Mesmo assim, eu falo com tranquilidade que nós estamos diante de um homem, eu fico até um pouco, digamos assim, inseguro pela dimensão do maestro Mali para a história da música, para a cultura de Piracicaba. Na minha modéstia, eu vou tentar fazer essa mediação. E eu sei, Mali, que toda história tem um começo. A sua história, apesar de ser complexa e com muitos detalhes, ela também tem um começo. Como que o senhor gosta de começar a contar a sua história? É que a minha formação foi bastante atrapalhada pela Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, eu frequentei um ou outro curso de férias e percebi que não tinha nenhuma chance de concorrer com os meus amigos assim, da mesma idade, que eles estavam muito mais adiantados. Então, para mim, foi uma sorte que quando cheguei ao Brasil, então peguei um serviço muito simples de professor, nunca me julguei compositor no começo, e aos poucos eu fui crescendo com os alunos, né? Primeiro fazendo arranjos para os mais principiantes, depois umas peças um pouco mais elaboradas para os mais adiantados. E, no fim, daí, os profissionais executaram a minha música. Aí fiquei surpreso e penso, de repente, eu sou compositor. Mali, ainda na Alemanha, lá na origem da história, você tem uma influência familiar. Os pais, como que os pais conviviam com você e como que eles viam essa sua impertinência e toda uma realidade de uma Alemanha em conflito, entrando por um caminho um tanto quanto pedregoso? Sou de uma família de engenheiros. Quando eu era menino, então, fabricava carrinhos e aeromodelos. Eu nunca pensei em música porque não conhecia o meu pai como industrial. Ele não tinha tempo de levar os filhos ao teatro, ao concerto. Então não sabia o que era isso. Por sorte, no grupo escolar, o professor mandou comprar flauta doce e eu aprendi então a tocar bastante bem a flautinha, mas sem pensar em ser um profissional, né? Nessa sequência, digamos, conforme o conflito vai se acirrando na Europa, a família migra para a Áustria, não é? Tem um momento que vocês precisam se proteger da circunstância? Foi causado por os bombardeios dos aviões americanos que começaram, de uma certa época em diante, bombardear as principais cidades da Alemanha. E daí, na segunda noite, meu tio perdeu a casa dele, morreu uma pessoa, e veio morar conosco, né? Na nossa casa, quebraram os vidros das janelas, telhas do telhado. Então, meu pai chamou um caminhão da fábrica, pusemos tudo
em cima do caminhão. E fomos para a Áustria, onde nós íamos nas férias, sempre já antes, para esquiar no inverno e para escalar montanha no verão. Então, daí facilitou também, depois da guerra acabar, de meu pai se naturalizar austríaco. Enquanto os alemães estavam presos lá na Alemanha, os austríacos tinham facilidade já de conseguir passaporte. Ele tinha amigos no Brasil que escreveram convidando para ele abrir uma indústria. E depois de mais 2 anos, daí a família toda mudou para São Paulo. Ainda na Áustria, você sofre mais influências, ou seja, se acentua essa sua vontade de se interessar pela música ou de se aprofundar na música. E depois da Segunda Guerra, a parte da Áustria onde nós morávamos foi ocupada pelo exército francês. E os franceses, muito gentilmente, cada mês promoveram um concerto de música com os alunos do Conservatório de Paris. Aí, pela primeira vez na vida, eu vi o que era música, porque eu escutei pianistas, violinistas, cantores, violoncelistas, flautistas. E era uma maravilha para mim. Daí resolvi estudar música. Não? Daí comecei a estudar piano, comprei as sonatas de Beethoven, os estudos de Chopin, e trabalhei 7 horas por dia. Meu pai, não sei como aguentar. Mas depois de 6 meses, então, os pulsos começaram a doer. Então o médico falou, tira a ideia de ser pianista da cabeça, porque você tem uma tendinite que é irrecuperável. Não? Então daí eu comprei uma flauta transversal, um clarinete, um saxofone. Em vez de ir para cima, então fui para o lado para conhecer um pouco dos instrumentos. Não? Isso mais tarde, quando eu estive no Brasil, foi muito útil, porque quando começou a escola aqui em Piracicaba, eu pude dar aula para uma porção de instrumentos. Eram principiantes, eu não era muito melhor do que eles. E depois de 2, 3 anos, já os alunos tocavam melhor do que eu. Mas foi útil para o começo de ter esta chance de lecionar. Tive algum sucesso com o professor, porque esse método assim livre, de eu mesmo poder fazer o planejamento e arrumar o material assim, para estudo, foi muito bom, como se viu depois de pouco tempo. Mali, a tendinite, no primeiro momento não te assustou? Tipo, eu estou pensando em entrar num mundo musical de cabeça, essa vai ser a minha atividade principal. De repente o médico fala, você está com uma tendinite e não vai poder mais tocar piano. Mas, naturalmente, eu continuei tocando piano e também outros instrumentos e me esforcei para ficar mais relaxado na hora de estudar, de tocar. Então, consigo tocar piano durante 1 hora, mas não exagero nesse sentido, como antigamente, porque daí, depois de 1 hora, eu mudo de trabalho. Né? Quando você tem essa fase, né, de pensar em vir para o Brasil, você falou que a família recebeu um convite. Conta um pouquinho melhor como que foi essa mudança de um país como a Alemanha, ou de uma Áustria, ou de uma Europa, de repente para um país tão longínquo e pouco conhecido. Não sei o conhecimento que vocês tinham do Brasil na ocasião. Nós chegamos em Rio de Janeiro de navio, até passamos por Fernando de Noronha, e achei o Rio uma cidade maravilhosa, uma paisagem muito bonita. E daí, os sócios da indústria metalera, eles receberam meu pai e a mim com muita gentileza. Nós fomos ainda de navio para os Santos. Daí tivemos um carro grande à disposição, mas era meio velho, então mal conseguia subir a serra com a nossa bagagem toda. Depois foi a surpresa lá, morando numa pensão, a comida brasileira. Achei muito gostoso. Eu me acomodei muito bem
no Brasil. Daí, então, eu estava indeciso o que fazer, mas ajudei meu pai na indústria. Ele comprou os primeiros Fuscas que foram montados em São Paulo. E eu, então, fazia serviço de correr com o carro para lá, para cá. Fiquei conhecendo bem a cidade toda. E, toda noite eu ia em concerto, ou no Teatro Municipal, na Cultura Artística, no Museu de Arte. E daí, finalmente, encontrei o professor Hans-Joachim Koellreuter, que veio da Alemanha já antes da Segunda Guerra, e que tinha fundado uma escola, seminários livres de música, porque ele percebia que nos conservatórios brasileiros o ensino não era assim muito espetacular. Então, daí, quando ele viu que São Paulo era uma cidade de pujança, então ele resolveu montar uma filial dos seminários de música. Em que ano nós estamos aí, Mali? Isso aí foi em 52. 52. Daí, então, ele era bom flautista, tocou as sonatas de Bach no Museu de Arte, com um pianista alemão também acompanhando. E depois do segundo concerto, eu fui falar com ele e disse que gosto muito de música, até tem alguns trabalhos para piano, pecinhas para piano, tinha uma pasta cheia. E ele, como não era assim, bom pianista, então ele não se interessou de ver as composições minhas, mas ele disse, na semana que vem um compositor famoso dos Estados Unidos e ele pode dar uma opinião. Então, numa semana depois, veio Ernest Křenek, meu xará, um compositor tcheco, radiado nos Estados Unidos, pegou a minha pasta e meia hora tocou tudo. Fiquei muito entusiasmado de ver que existe uma pessoa com uma leitura tão boa de manuscritos, que é mais difícil ainda do que música impressa, não? Então ele disse, você tem talento de começar a estudar composição. O Koellreuter, então, ele foi um mestre, digamos, a dar um norte para o senhor em termos musical no Brasil. Tipo é igual meu filho fala, tipo, a gente acaba incorporando de tanto conviver, mas Mali, essa postura do Koellreuter, ele teve um peso, e ele já era conhecido na Europa. Por que o senhor foi atrás do Koellreuter? Ele mudou, ele tinha casado com uma judia, então já antes da Segunda Guerra ele mudou para o Brasil, não? E, ele tinha estudado com os melhores professores da Europa, em Berlim, com o Hindemith, com um professor de regência também muito bom. E, quando ele chegou ao Rio, então, ao mesmo tempo, ele dava aula de flauta, fazia palestras sobre música moderna, principalmente, e também, acho que começou a reger o coro, um outro conjunto, né? Quando ele fundou a escola em São Paulo, então, ele queria uma pequena orquestra de câmara e arranjou um contrabaixo, mas não tinha ninguém para tocar. Então, ele me chamou, daí fui comprar 2 metros de contrabaixo, comecei a estudar um pouquinho para poder tocar contrabaixo. Eu me dei bem com os instrumentos todos e foi depois uma ajuda para compor. Essa Escola de Música de São Paulo, ela já era conhecida e tinha planos de expansão no país, ou pelo menos no estado de São Paulo. Porque foi essa mesma concepção que acabou, na sequência, vindo para Piracicaba, correto? Além de o Koellreuter ter fundado 2 escolas livres de música, ele era muito bom para fazer palestras. Então, ele viajou bastante e conheceu o Brasil, fez palestras em um ou outro lugar, falando sobre música moderna, que era uma coisa que era desconhecido na época. O Brasil sempre ficou, digamos, 50 anos atrasados em relação com a evolução na Europa, não? Então, isso foi uma coisa importante, ele trazer gravações e também
regia peças assim modernas feitas na Europa. Foi então importante de ter eu tido contato com ele, porque ele viu que eu tinha talento e logo, além de ser aluno dele, eu também trabalhei como professor. Um belo dia, então, chegou a minha mulher e queria estudar com um famoso pianista que vinha da Alemanha, mas o pianista foi impedido, não? Então, o Keloida disse, já que você está aqui, por que não estuda uma outra coisa? Por exemplo, regência coral. Então, ela aceitou, ficou lá, e depois de mais 2 semanas, daí eu fiquei o professor dela de harmonia. E essa aula de harmonia parece que ela funcionou mesmo. O que é importante que o Keloida disse, você é de Piracicaba, não podíamos realizar um concerto lá, e daí foi arranjado na cultura artística de Piracicaba, que já existia, de o Keloida, com o pianista, dar um recital. E depois do concerto, ele percebeu, vocês não têm conservatório? Não, só tinha bons professores de piano, tinha de violino, de violão. Então, ele perguntou a mim, Mali, você faria um trabalho desses? De abrir uma filial da escola em São Paulo? Então, eu disse, sim. É interessante esse ponto aí que o senhor está apontando, nesse ponto central, porque Piracicaba, simultaneamente, tinha também um movimento bastante rico de cultura. Então, a cultura artística em Piracicaba era aquecida. E parece-me que a Cidinha Mali, ela fazia parte, de certa forma, desse grande movimento. Quando ela vai para São Paulo e conhece o senhor, parece que essa aliança fortalece os dois lados. Tinha aí 2 espanhóis, irmãos, Fabiano Lozani, que é um bom regente, criou um coral espetacular na escola normal. Ele também foi muito ativo e criou a cultura artística, que promoveu o concerto uma vez por mês, e daí depois pude encaixar esse concerto do Keloida aqui em Piracicaba. E o piracicabano, eu acho que é um bom artista em todos os campos artísticos, ainda daquele tipo do português que chegava com seu violão e de noite sentava na frente da casa dele, na rua mesmo, e cantava e tocava violão. Então, isso aqui ficou uma tradição antiga e possibilitou um bom resultado, porque o talento do brasileiro está fora de dúvida, mas muitas vezes não tem chance nenhuma de evoluir, não? Então, esse é o problema. Mas aqui tinha, então, um terreno fértil que possibilita. Quando você fala esse terreno fértil, e nós estamos apontando figuras mesmo que ajudaram a fazer a amarração. No caso, a dona Cidinha é uma pessoa caprichosa, cheia de métodos, e parece-me que quando o senhor vem com o talento e também com um espírito europeu e encontra uma pessoa com uma vontade, uma determinação de fazer algo acontecer, parece que esse tipo de encontro não só se fortalece, se consolida, mas ele prospera. Então eu gostaria que você contasse um pouco como que se deu essa relação com a dona Cidinha. Ela tem um lado emocional e tem um lado profissional. Ela foi uma boa aluna de regência nos tempos do Keloida. Insistiu logo, quando comecei a escola, de ter um coro. Daí tinha um coro misto, regido por Isaac Karabchevsky, que vinha uma vez por semana. Um coro feminino, que eu que tomava conta. A capacidade dela de organizar foi espetacular, não? Eu trabalhei o tempo todo com a papelada das partes, fazendo arranjos e cópias.
e dava aulas, 40 aulas por semana. E daí era bom como professor também, como compositor que providencia a matéria principal. Precisam pensar que o Brasil dispunha de um repertório fabuloso para pianista. Tinha também um pouquinho para violão, bastante para violão, para cantor, para violino já muito menos. Dos outros instrumentos quase não se falava, não? Então daí foi útil de conseguir organizar, avaliar os alunos que estavam chegando, para ver se eles tinham alguma preferência de instrumento, não? Tinha então o caso do Barrichello, que é um dos melhores alunos de oboé. O pai dele queria que ele estudasse violino, mas ele não se deu bem. Então ele viu lá o oboé e disse, quero isso, não? Hoje ele é catedrático de oboé na Universidade de Berlim, tem mais de 20 alunos, é todo um jeito novo de fabricar paleta, um som maravilhoso, uma técnica tão primorosa, não? Então isso demonstrou que o nosso jeito de trabalhar com os alunos era ideal, porque os alunos que tinham muito talento imediatamente progrediram e hoje em dia estão em toda parte do mundo. Mali, tem uma pergunta que não quer calar. Como que você se aproximou da dona Cidinha, no sentido mesmo de você vai ser a minha esposa, eu vou ser o seu marido? Houve um momento especial para isso? É possível contar isso tranquilamente? Bom, aí aconteceu uma coisa fabulosa, não? Porque eu sempre pensei, se uma vez encontrar a minha futura, vai ser amor à primeira vista. Não aconteceu nada disso. 2 anos nós trabalhamos juntos. A escola de seminários para arte já funcionava. A gente ia todo ano com o Carlota para Teresópolis, onde ele dava um curso de música. E só no segundo ano daí em Teresópolis nós começamos a namorar. Um dos frutos dessa união foi a escola de música, além dos filhos, evidentemente. Mas como que nasce a escola de música nesse momento mesmo de vamos construir uma sede, essa sede vai ser a nossa escola? Bom, no começo era muito simples. A gente tinha contato com a sociedade italiana e eles puseram à disposição o salão deles e tinha 2 lugares, 2 quartos para dar aula. Naturalmente isso era muito pouco. Depois de 2 anos a gente alugou uma casa perto de onde fica a atual escola de música. E lá, então, tinha 6 ou 7 salas, mais um salão. Mas o salão, depois de algum tempo, se mostrou insuficiente para caber uma orquestra sinfônica. Então, daí, no fim, nós compramos o prédio onde fica a atual escola. E tinha uma carpintaria que já não funcionava mais, onde tinha um terreno que mais tarde eu tive a ideia de construir uma sala de concerto. Porque no prédio antigo que nós compramos, em leilão, era uma estrutura um pouco precária, feita tudo em tijolos, sem cimento, com rachaduras, mas pelo menos tinha bastante salas para dar aula. Mas depois de algum tempo também o salão que tinha lá, que era um pouco maior do que da casa anterior, foi insuficiente e a gente pensou em construir uma sala onde coubesse uma sinfônica completa. Legal, olha, agora nós vamos também, como se diz, quebrar esse ritmo da conversa para que o seu Mali toque a flauta. A primeira vez que eu vi o seu Mali tocando flauta, porque há um tempo eu acompanho o trabalho na escola de música, mas eu fiquei impressionado, uma flautinha que, para a gente falar, olha, isso é coisa de criança. E o que o seu Mali fez com a flauta me comoveu profundamente. E na sequência, ele vai tocar piano com a dona Cidinha Mali. A flautinha
é um dos instrumentos mais baratos, não? Então, para os alunos principiantes, é uma ótima iniciação musical. Os alunos, primeiro, tinham uma aula de iniciação, depois de algumas semanas, entraram no coro infantil, e depois de mais algum tempo, eles tinham aula de flautinha, e no fim, eles podiam escolher o instrumento que eles preferiam, não? Então, daí, nós conseguimos que 4 vezes por semana os alunos iam para a escola de música, e no fim, eles viam menos televisão e tinham um ambiente familiar. Eles gostavam mais da escola do que da casa deles, não? Essa flauta de madeira, no começo, não existia flauta de plástica. A japonesa Yamaha é um instrumento mais afinado, mais resistente e barato também. Então, eu vou tocar. Vou tocar a flauta Yamaha para mostrar como tem um som um pouco mais potente. É quase indestrutível. Então, essa flauta é de plástico e permite de ter uma alta precisão de todos os buracos, enquanto a de madeira, às vezes, com o tempo, perde a nitidez do som. Vamos lá. Dá para a gente imaginar no motivo que justifica, né? O que justifica estar em tanto tempo juntos. É maravilhoso isso.
estamos andando na história e, pelo que eu percebo, nós estamos no momento em que o Mali se encontra com o Brasil, se dedica, ou pelo menos passa a se dedicar de coração e alma ao Brasil. E, assim, sai em viagem pelo país. É isso, Mali? Você viajou para conhecer a cultura do Brasil? Eu antes, lá na Alemanha, já conhecia folclore alemão. Achei muito bonito quando eu tocava na flautinha. E também quando comecei a me interessar, depois da Segunda Guerra, então conheci um compositor, Bela Bartók, que colecionava melodias de todo o leste da Europa, da Hungria, Eslováquia, Romênia. Então, achei isso uma coisa maravilhosa, né? Quando eu cheguei ao Brasil, ainda não conhecia o folclore brasileiro, mas então a minha mulher arranjou coleções, livros, onde tinha essas melodias do Nordeste. E, finalmente achei que este folclore do Nordeste brasileiro é equivalente ao do leste da Europa. São muito talentosos os compositores e músicos de lá. Então, daí achei que para o ensino, o folclore é uma coisa fundamental. É muito simples, mais simples do que a música erudita. E todo o ensino, então, na escola se baseou em folclore. As crianças aprendiam isso no coro infantil, na flauta doce, na orquestra infantil, que fiz 130 pequenas sinfonias baseadas em melodias folclóricas. Só que daí, além das brasileiras, também tinha outros da França, da Alemanha, Inglaterra, da Rússia, Tchecoslováquia, até japonesa, né? Então, daí o folclore mundial que começou a funcionar como base do ensino, achei melhor do que as crianças macaquearam o que eles ouvem na televisão, que é mais o tipo rock, música popular. Mali, o pano de fundo neste momento, havia um pano de fundo político. O nacionalismo era uma questão em pauta, junto aos artistas, como potencializar a imagem de uma nação. Havia uma discussão nesse sentido, não havia? De encontro da identidade. É claro que depois de ficar 65 anos aqui no Brasil, então me sinto mais brasileiro do que alemão. E o folclore a música brasileira está no meu sangue, né? Porque tem até a frase do Oswaldo Lacerda dizendo que o Mali é um compositor mais brasileiro do que muitos brasileiros que fazem macaqueia música europeia. Hoje em dia, a música popular ficou uma coisa internacional. Infelizmente, então, não tem mais diferença entre o rock que é feito no Japão, ou no Canadá, ou no Brasil. Isso ficou uma coisa só por causa da tecnologia, assim, alto-falantes, computadores. E o folclore está morrendo, infelizmente. Então, a gente precisa, como nós fizemos, remar contra a maré para salvar alguma coisa do passado brasileiro que acho que é muito importante, é essencial. É uma base do que é a música erudita brasileira, né? Então, como matriz, o folclore, para o senhor, ele foi fundamental. É isso. Agora nós vamos ouvir, quebrando novamente o diálogo, uma apresentação da Raíssa Amaral e da pianista Eliana Assano.
Mali, o que o senhor sente quando ouve suas canções cantadas por pessoas e tocadas por pessoas tão talentosas assim? Dá para traduzir essa emoção? É muito gostoso de ouvir uma voz tão bonita que vem da raiz, não? Mas eu quero dizer ainda que esta peça é um tipo de composição popular, no estilo brasileiro, uma valsinha de esquina. Não? Eu tentei sempre o meio caminho entre a música de vanguarda e a música popular. Algumas peças, naturalmente, são então mais do tipo popular, que nem essa valsinha, e outras mais do tipo de música de vanguarda. Mas em relação à vanguarda, o senhor se aventurou para o lado da vanguarda ou o senhor preferiu sempre fazer esse equilíbrio entre as partes? Eu procurei um caminho do meio. Na minha música também tem bastante dissonâncias e tem peças que mais se assemelham assim, a compositores de música de vanguarda da Europa. Mas o contato com a música folclórica foi fundamental para mim, porque eu engoli a folclore brasileira de maneira que possa fazer qualquer tipo assim, de música popular. O que, ao contrário, é muito difícil para que lida com música popular de fazer erudito, evidentemente. Mas está dentro de mim de produzir uma coisa que a gente ouve como sendo brasileiro. Bonito isso. Mali, agora nós vamos entrar num assunto sensível, que é fundamental, inclusive até porque o SESC desenvolve um projeto junto ao pessoal da terceira idade, o pessoal mais velho, e da vida feliz. Tem alguns nomes caprichados para evitar de chamar velhice. E também eu acho que velhice é uma coisa que acaba diluindo ou precarizando um momento todo especial do ser humano. O senhor está com 87 anos. Como que o senhor vê isso na sua vida? É algo que comove, que provoca, que deixa preocupado? Ou isso é apenas um alimento para o senhor continuar trabalhando e com a determinação que é a característica sua? Uma coisa é clara, a música erudita ela se inspirou muito pela religião. Né? Então, isso na minha vida também foi importante, porque eu gostei muito assim, de trabalhos de Johann Sebastian Bach e de Handel, que eram pessoas religiosas e produziram coisas maravilhosas. Então, até que estou regendo o coro de Câmara de Piracicaba em diversas igrejas da cidade, que achei importante de participar. Mas a expressão velhice, para o senhor, ela não entra no vocabulário? Ou a palavra velhice? A palavra feliz? Velhice. Eu tenho um momento na minha vida quando eu compus o Salmo 148 para coro e orquestra sinfônica. Então, quando eu estava regendo, então, de repente eu percebi que eu vim para o Brasil para fazer essa coisa, não? Que foi uma das emoções mais felizes que eu tive na minha vida. De ficar satisfeito de ter uma coisa que todo mundo agradou a todo mundo. Tá, então, eu entendi a resposta do senhor, mas voltando à questão anterior, a palavra velhice, estar velho, estar com idade avançada, é uma questão que preocupa neste momento da sua vida? Bom, aí tem a personalidade que é constante na vida inteira. Então eu me sinto menino ainda de 2 anos, que posso lembrar como era naquele tempo, no ano 31 do século passado. Isso aqui é uma constante. Enquanto o corpo envelhece, o espírito
indestrutível e sobrevive. E quando o senhor para pensar no tempo físico, e o senhor tem essa história maravilhosa que o senhor contou aqui para nós hoje, qual o balanço o Mali consegue fazer? É um balanço simplesmente positivo, é um balanço reflexivo, é um balanço, olha, as coisas acontecem e a gente acompanha? Fico contente de ter o contato com as pessoas, porque hoje em dia existe muito o caso de uma pessoa que fica em casa escutando a gravação, é uma coisa unilateral, não? Quando tem a máquina de um lado e o homem do outro. Então eu sempre me preocupei em fazer música ao vivo, sem amplificação, e com isso eu me sinto mais satisfeito de ter conseguido, de viver assim dentro de uma família de músicos e pessoas que gostam de música, não isolado como uma pessoa que só toca violão ou sanfona em casa e não tem assim contato com o público. Na próxima apresentação da Orquestra de Piracicaba, o senhor vai ser o regente, no lugar do Maluf. Como o senhor recebeu esse convite? Porque essa orquestra também é uma batalha antiga do senhor e agora o Mali sendo homenageado com todas as obras. O Jamil é uma pessoa que se interessa para a música brasileira. A música brasileira clássica quase não é conhecida. Então é um mérito dele de chamar então um compositor como eu, com um programa só de música de Mali, que até é muito pouco comum de acontecer isso hoje em dia, né? A orquestra, aliás, começou uns 25 anos atrás, dispondo dos alunos e professores da escola de música, pagando cachê, o que naturalmente os nossos alunos nunca ganharam, né? Então, eu estou relacionado com essa orquestra, porque tem esse aluno meu tocando lá. Fiquei muito satisfeito de ser chamado para a região, porque 50 anos atrás a gente começou a andar atrás de prefeitos. Cada vez que um assumiu, então a gente foi lá propondo a criação de uma orquestra sinfônica municipal, e tendo como base a escola de música, onde os professores podiam dar aula, tinha uma biblioteca bem grande. E daí os prefeitos sempre diziam: nós não temos dinheiro para isso, não podemos pensar nisso. Até que finalmente o Jamil conseguiu ficar em ser secretário de cultura do prefeito, conseguiu dinheiro, apoio financeiro de Caterpillar, etc., das mais importantes indústrias locais. Acho uma coisa muito positiva que foi conseguido isso, e tomara que continue, não? Porque muitas vezes orquestras estão à falência hoje em dia porque não tem mais dinheiro para isso. Lá na Alemanha, então, temos uma amiga nossa que é professora de piano, é professora numa escola de música. Então, tem uma aluna, discutir com a aluna disse: música clássica, para quê? Então, é todo o trabalho de Bach, Handel, Mozart, Beethoven. É inútil quando não se conhece e não se tem entusiasmo de fazer isso. Se o senhor fosse explicar em poucas palavras, digamos, até para a gente encerrar essa nossa conversa, o que o senhor diria para as pessoas
no sentido de que elas conheçam mais música. Qual é o valor disso? Qual é o peso disso? É importante que a gente ponha os filhos para estudar, porque a criança ainda aceita tudo como normal e até desenvolve o entusiasmo de aprender a tocar, a cantar. Além disso, também as pessoas precisam fazer o sacrifício de caminhar ou ir de automóvel até concerto, enquanto naturalmente é muito mais fácil de apertar o botão da televisão e daí tem tudo que acontece no mundo inteiro. Então esse sacrifício ele se justifica porque depois o ser humano fica mais equilibrado do que quando somente lida com tecnologia. A música desenvolve a natureza humana. É muito importante para mim. Música é um alimento da alma e como os alimentos para o corpo físico são importantes e também precisam ser bons, assim a música também precisa ser boa e daí produz um efeito melhor na alma humana. Ok. Então, para encerrar essa apresentação, nós chamamos novamente a Eliana Sano, a Raíssa Amaral e o Alessandro para a música de apresentação e encerramento.
Chegamos ao final de mais uma edição do Especiais TV USP. Agradecemos pela sua companhia e lembramos que esse projeto conta com a sua participação. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Eles são todos muito bem-vindos. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Um grande abraço, até a próxima edição. Tchau!